won't let go. Olá pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde, né? Dependendo da hora que você for ouvir, né, este vídeo, né? Estamos aqui em nome de Jesus Cristo, né? Para a honra e glória do Senhor nosso Deus, para aprendermos, né, o Evangelho de Deus, para a salvação, para estar propagando também o Evangelho de Deus, né? Para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Espero que todos estejam bem, né? Na nossa vida nunca está tudo bem, mas no geral temos que sempre ter a confiança de que aquilo que não está bem vai ficar bem. E se não ficar bem, temos que descansar no Senhor. Pessoal, hoje eu venho dizer aqui, venho falar, né, sobre o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, como é conhecido também. Este sermão, que foi dito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, foi uma das passagens bíblicas que me fez converter, né, aos 16 anos. E foi assim que eu me converti. Amém? Assim me converti aos 16 anos, lendo a Bíblia. Eu trabalhava numa banca de jornal, sempre gostei muito de ler, né? E comecei a folhear a Bíblia, né? E sempre achei, né, quando criança, a Bíblia era um livro muito estranho. Minha mãe tinha uma Bíblia e às vezes eu folheava aquele livro e não entendia. Eu sabia que era um livro sagrado, né? Minha mãe sempre falava que a Bíblia era um livro sagrado, mas eu não tinha a menor ideia do que era a Bíblia. E eu, na minha curiosidade, sempre fui muito curioso, né? E sempre gostei muito de ler. E me deparei, fui lendo, né, o começo do Evangelho de Mateus, e cheguei aqui no Sermão do Monte, no capítulo 5 do livro de Mateus. Eu vou estar lendo aqui do 1 ao 12, que na verdade o Sermão do Monte é maior, né? Eu vou ler esses principais versículos aqui, ou os mais conhecidos, melhor dizendo, e vamos estar estudando aqui o que Jesus nos disse, o que Jesus quis nos falar, através dessa maravilhosa mensagem, uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz. Amém? Diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém.
Palavras, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, né, que Jesus se dirige aos humildes, aos que choram, aos mansos, aos que têm fome e sede de justiça, aos misericordiosos, aos limpos de corações, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. No versículo 3, Jesus diz, né, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, pessoal, é o homem. Quando eu falo homem, eu falo humanidade, né? Eu falo ser humano. É a mulher, o homem, o velho, a criança, o jovem, o moço, a moça. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, né? No 3, voltando lá no 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Né? O que Jesus está querendo dizer? Qual é a mensagem? O que é ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado não é ser rico, no sentido material, pessoal. Ser bem-aventurado não é ter fazenda, não é ter jatinho, não é ter milhares e milhares de cabeças de gado, não é ter quilos e quilos de ouro, ter uma conta milionária. Isso não é ser bem-aventurado, porque essas coisas são passageiras. Não é verdade? Quando morremos, nós não levamos nenhuma moeda, nem roupa, muitas vezes o nosso corpo nós levamos. Porque se você passar por uma autópsia, eles rasgam a sua roupa. Amém? Então tenhamos sempre em mente que esta vida aqui, ela é passageira. E isso é para todo ser humano, seja pobre, seja rico, seja de que país for, de que raça for, que posição social ocupe, que fé ele profere. Amém? Independente daquilo que ele acredita ou deixa de acreditar, ele vai passar pela morte, pela primeira morte. Porque isso foi uma sentença que nós vimos lá no livro de Gênesis. Né? Quando o homem, primeiramente a mulher, ela é seduzida por Satanás, come da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus ordenara que não comesse, que certamente morreria, e dá ao homem para que comesse. Né? Então a humanidade, ela foi condenada através de um só homem, Adão, né? Entrou o pecado. E através também de um homem veio a salvação. Jesus Cristo encarnado, Jesus Cristo homem. Né? Ele se despe da sua glória, desce até nós, para pregar o Evangelho, curar os leprosos, dar vista aos cegos, ressuscitar os mortos e, o principal, sacrificar sua própria vida, né, sendo ele perfeito, um sacrifício perfeito, que não precisaria nunca mais ser repetido, para que nossos pecados, né, nossos erros, fossem levados com ele, né? Como está escrito, levou cativo o cativeiro. Amém? Então os pobres de espírito são pessoas o quê? Pessoas humildes. Né? O que é ser humilde? Pessoal, ser humilde é reconhecer a própria fraqueza. Né? É uma virtude que o ser humano tem através de um sentimento de fraqueza, é uma modéstia, a demonstração de respeito, de submissão a Deus.
Esses são os pobres de espírito a qual Jesus Cristo está se referindo. Amém? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mas que choro é esse? Não é um choro qualquer. É o choro daqueles que são injustiçados, é o choro daqueles que reconhecem a sua limitação, né? É o choro daqueles que querem, que sentem a presença de Deus. Sente a falta da presença de Deus, melhor dizendo. E quando se encontra com Jesus Cristo, né? Se torna uma nova criatura. Aí diz que eles serão consolados. Amém? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Né? A própria palavra está dizendo, bem-aventurado o manso. O que é uma pessoa mansa? É aquela pessoa que não entra para guerrear, é uma pessoa que não fica fazendo muito de pouco. Né? Nós vemos pessoas se matando às vezes por causa de 5 reais, 10 reais, entram numa briga, né? E às vezes até famílias, né, começam a guerrear entre si. Por quê? Porque falta mansidão, falta submissão a Deus, falta o temor ao Senhor. Bem-aventurados que têm fome e sede de... Voltando aqui no 5, né? Nós vemos que quando o ser humano tem aquele espírito de assassino, de guerreiro, né? Tem prazer em matar, né? Nós vemos que a vida dessa pessoa é curta. Não importa a quantidade de pessoas que ele vai matar, mas ele de repente, você vai olhar e não vai ver mais essa pessoa. Ele vai ser desarraigado da terra. Amém? Enquanto que os mansos, eles herdarão a terra. O que Cristo está dizendo? Que os mansos, a vida da pessoa pacífica, ela sempre é prolongada e herdará a vida eterna. É isso que Jesus está dizendo. Esse herdarão a terra é herdar a vida eterna. Amém? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Pessoal, essa justiça aqui não é a justiça dos homens, tá? É a justiça de Deus. Porque muitas vezes nós nos convertemos, né? Nós estamos lá no mundo, né? Eu me desviei, fiquei muitos anos desviado. E vivi, quando o homem tá por conta própria, tudo que dá na telha dele ele quer fazer, não é isso? E foi assim com a minha vida. Até que um dia, Deus teve misericórdia da minha alma, me chamou e se compadeceu de mim, né? Que não sou merecedor. E novamente voltei para os braços do Pai. Então, aquele que tem sede da justiça, porque o que acontece? Quando você se converte, muitas vezes você é perseguido. Muitas vezes seu cônjuge, sua esposa ou seu esposo, ele te larga. Seus amigos se afastam de você, né? Dizendo que você ficou fanático, que você é chato, que você só fala de Deus, que você só fala de Jesus. Ora, como é que a gente não vai falar de uma coisa tão maravilhosa? Sabe por que o cristão é chato? Porque ele quer que você também sinta esse amor de Deus no seu coração. Ele quer que você se converta. Ele quer que você seja salvo da ira vindoura, da segunda morte. Por isso o cristão é chato. Porque ele não se conforma com as coisas deste século. Ele não se conforma com as coisas deste mundo.
Eu estava, por acaso, vendo um jornal e vi uma reportagem do casamento lá do príncipe lá, né, da Inglaterra, onde mais de 100 mil pessoas comparecerão, irão até aquela cidade para ver a cerimônia. E muitos poucos vão ter aquele acesso ali mais próximo, né? Tem pessoas acampadas já há semanas. Isso é pecado, isso é idolatria. É um homem querendo ver um outro homem, um homem mortal igual a ele, que vai morrer e vai ter que prestar conta. É uma mulher querendo ver outra mulher porque vai se tornar uma princesa, mas ela vai passar pela morte. Ela vai responder pelas suas obras, né? É o pecado da idolatria. É um dos pecados que Deus abomina. Que o pecado da idolatria se equivale ao pecado da feitiçaria, diz a palavra do Senhor, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essa misericórdia pode não vir do homem, mas vai vir de Deus. Amém? Quando você tem misericórdia, né? Deus conhece seu coração. A sua família pode não reconhecer você como um homem de Deus ou uma mulher de Deus. O seu vizinho pode não reconhecer. O seu amigo pode não reconhecer. Mas Deus, aquele que sonda o coração, sabe se você é um homem segundo o seu coração ou não é. Amém? Não quer dizer que você não tenha pecado. Todo homem é pecador. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, bem-aventurado são os limpos de coração. Voltando à bem-aventurança, né? O que é bem-aventurado? O que é um homem? É um homem próspero. O que é um homem próspero? É o homem que tem uma família. É o homem que tem paz no seu coração. Ele tem a tranquilidade de estar em paz com Deus. E essa paz nós só conseguimos através da nossa conversão. Quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo e aceitamos Ele como nosso Salvador, Ele vem fazer uma morada no nosso coração. E junto com Ele vem o Pai. Amém? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Muitas vezes, pessoal, nós vemos no mundo, né? Algumas pessoas serem classificadas como pacificadores. Muitos não são. Muitos não são. Simplesmente são pessoas que têm um destaque, né? Um determinado poderio econômico, militar, ou é presidente de um determinado país, toma uma atitude, e alguns homens e mulheres de um determinado país decidem que ele merece lá o prêmio o prêmio Nobel da Paz, né? Que é um prêmio que é reconhecido no mundo. Mas o que é do mundo, muitas vezes não é de Deus. São coisas do homem. É politicagem. Nós vivemos um escândalo aí no prêmio. Alguns membros, né, do prêmio Nobel, né? Então, os pacificadores aqui são aquelas pessoas que realmente buscam e apregoam a paz. Mas é a paz que vem de Cristo, não é a paz do mundo. Jesus falou, né, que ele daria a paz não como o mundo dá. Uma paz ilusória, passageira e muitas vezes mentirosa. A paz de Cristo é uma paz eterna. Muitas vezes, não quer dizer, pessoal, não quer dizer que o cristão ele não vai sofrer depressão, ele não vai ter câncer, ele não vai ser atropelado. Não, nós estamos no mundo. Jesus
ao orar, né? Quando ele está se despedindo dos seus discípulos, ele fala: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Esse mal que ele está falando é o mal espiritual. E sim, Deus abençoa os seus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E o apóstolo Paulo vai mais além e diz que o morrer para o cristão é lucro. Não quer dizer que o cristão vai sair se jogando aí na frente do trem para morrer, não é isso. Quando chegar a nossa hora natural, pré-determinada por Deus, né? Determinada por Deus, que Deus é soberano nas suas decisões, quando tivermos que partir, herdaremos a vida eterna. Então, para o cristão, o morrer é lucro. Nós vemos pessoas que se desesperam com a morte do seu ente querido. Mas quando nós temos aquela certeza da salvação, sofremos a saudade, mas sabendo que vamos nos reencontrar. Amém? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Né? Mais uma vez falando aqui da justiça, mas é a justiça de Deus. Muitas vezes eu estava me lembrando aqui, no meu trabalho, eu fui trabalhar numa sessão, eu tinha voltado para Cristo, não, minto, não tinha voltado para Cristo ainda, mas eu estava reorganizando minha vida, né? Estava atravessando um período muito difícil financeiramente, né? Eu era solteiro e estava atravessando, mas estava, né, buscando ali me equilibrar. E eu lembro que um colega de trabalho que faleceu, ele puxou assim um maço de dinheiro muito grande, com notas grandes, e falou assim, ó, e aí, tranquilo? E me mostrando aquele dinheiro. E eu não tinha R$1 no bolso. Não tenho vergonha de falar não. Naquele dia eu acho que eu não tinha R$1 no bolso. Aí eu brincando com ele, né? Eu falei assim, quando eu exercer a sua função eu vou ter também, né? Aí, mas claro que eu estava brincando. Ele falou, não, isso aqui é fruto do meu trabalho, né? Enfim. Este homem, ele passou a sua vida trabalhando. Ele trabalhava lá na empresa que eu trabalho e tinha comércio. Então a vida dele era trabalhar. Trabalhar. Se aposentou. Se ele ficou 1 ano aposentado foi muito, né? Deu uma falência renal nele e ele veio a falecer, veio a óbito e nunca aceitou Jesus Cristo até onde eu sei. Não sei lá no seu leito da morte se porventura alguém pregou para ele e ele aceitou. Mas pelo que eu soube, ele chegou desacordado lá e possivelmente veio a óbito. Isso eu lembro até hoje, né? Tem alguns anos. Por quê? A vida do homem é isso, é passageira, né? A palavra de Deus diz que a vida do homem é como o nevoeiro da manhã, né? O nevoeiro, quando bate o sol, o que acontece? Ele desaparece, né? Por mais denso que seja, ele desaparece. Assim é a vida do homem. Por mais forte, por mais altivo que seja um homem, principalmente aqueles que confiam no dinheiro, né? Ele vai passar pela morte. E, se não aceitar Jesus como seu Salvador, vai passar pela segunda morte. Aí você vai me perguntar assim, e quem nunca ouviu falar de Jesus Cristo? A Bíblia fala que a nossa própria consciência, ela nos avisa quando você está acertando ou errando. E Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então, se você não conheceu a Jesus Cristo, algum povo não conheceu Jesus Cristo,
Esse povo vai ser julgado segundo a sua consciência individual de cada um ser humano. Amém? Agora, nós que estamos ouvindo a palavra de Deus, já não somos tidos por inocentes. Nós temos que tomar uma posição. Nós vemos guerra, rumores de guerra. Nós vemos bala perdida voando para tudo quanto é lado. Nós vemos doenças que até então estava erradicada, aparecendo do nada. Para terminarmos, pessoal, Jesus diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então nunca se entristeça se alguém te perseguir por causa da obra. Nunca se entristeça por fazer o bem e alguém vir a tirar proveito de você, porque Deus que está lá no céu vai te recompensar. Creia nisso. Creia em Jesus Cristo. Porque Jesus fala assim, ó, creia em Deus, creais em mim também. Então, creia nesse Jesus Salvador, nesse Salvador maravilhoso, que deu sua vida, sendo Deus, sendo Filho de Deus, veio a este mundo salvar a humanidade pecadora, que muitas vezes, a maioria das vezes não reconhece, rejeita, e muitos povos aí o rejeitam. Em muitos povos você é condenado à morte se você falar o nome de Jesus Cristo. Porque eles sabem que nesse nome há poder. Amém? Espero que vocês tenham gostado desses versículos que eu li do Sermão do Monte. Foi uma passagem bíblica que me fez ver que esse Jesus Cristo, que veio aqui na terra, que encarnou, que foi crucificado, foi injuriado, foi açoitado, foi humilhado, ele tinha uma sabedoria que não é humana, que não vem do homem. Ele veio com uma proposta diferente, uma proposta de salvação, uma proposta de reconciliação com Deus. Eu aceitei, eu criei, eu aceito e eu creio. Eu espero que um dia, eu espero que hoje, né? O tempo de Deus é um tempo que se chama hoje. Eu espero que você aceite também esse Jesus Cristo. Aceite Cristo no seu coração. Faça uma oração. A oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Se você não souber orar, peça a Deus, converse com Deus. E no final você diga, em nome de Jesus Cristo, amém. Pessoal, não esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se gostou, compartilhe, deixe seu like para que o canal cresça, tá? E o Evangelho de Cristo se propague. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.